Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mais um dia de Campeonato Paranaense e quando isso acontece a gente deixa um pouquinho de lado as histórias e as situações do time principal e a gente começa a olhar novamente para as situações aí do nosso mini furacãozinho e uma situação que eventualmente a gente vai falar bastante ainda essa temporada, ou não, é a situação do Marcão, né? O Marcão, pra mim, ele tem um contexto perfeito, cara. E o Marcão, ele não tá conseguindo aproveitar. Isso me deixa, assim, maluco com o Marcão. Porque o Marcão, ele chega nesse time sub-23 aspirante como o zagueiro com mais capacidade de subir, levando em consideração até que o Fábio Lucas tá num cenário de lesão. Ele chega com os zagueiros do profissional que desceram pra jogar o sub-23 numa má fase. Até agora, o campeonato do Beleze é muito ruim. E o campeonato do Abrão é um pouco melhor que o do Beleze, mas também é abaixo. Ele chega com o time principal precisando de contratações de reforços para a posição que ele joga para ontem. E oportunizando os garotos da base que se destacam no time sub-23. Lembrando, gente, o Bruninho teve chance. O Bruninho atuou no último jogo. Atletiba, time principal. Contra o Operário atuou contra um time de Série B. E o Marcão, nesse momento que os garotos estão em evidência, que o Odair tá olhando para esses garotos, que as coisas elas estão acontecendo para a base do Atlético, a gente sabe que nem sempre acontecem. O Marcão, ele prefere entrar numa rota de conflito com o clube. O Marcão, ele tá certo de lutar pelos direitos dele, e quem sou eu para falar que o Marcão tem que lutar ou não tem que lutar? Mas o Marcão, ele perdeu um time que ele já poderia estar no elenco principal do Atlético. Se ele dá uma boa resposta nesses primeiros jogos, pela necessidade que a gente tem, o Odair com certeza estaria olhando com um olhar um pouco mais otimista pro Marcão. Então ainda dá tempo de correr atrás e tentar se posicionar de uma forma que ele demonstra a capacidade de ajudar o elenco principal do Atlético. Se entrar em campo, se o João for liberado para escalar ele, eu até acho que sim. Eu não vejo o Marcão como um caso perdido. Eu não vejo o Marcão como uma alternativa que não pode dar uma resposta, não pode entrar e ajudar o Atlético, muito pelo contrário. Mas ele tem que saber que ele perdeu tempo. Ele tem que saber que, às vezes, o que poderia ser muito mais fácil para ele nesse momento, não vai ser tão fácil. E aí a gente fala do jogador que sabe esperar o seu tempo chegar. A impressão que eu tenho é que o Marcão ele ficou tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso para que esse momento dele chegasse, que ele ignorou que eventualmente esse momento poderia chegar e chegou. Só que ele não estava ali. Ah, quer jogar no principal. Ah, quer ter um salário maior? Beleza, luta pelos seus direitos. Mas as portas que o Atlético pode abrir pro Marcão, sabendo de todo o valor dele, acompanhando ele de todas as categorias de base, eu não sei se ele vai encontrar em algum lugar. E agora, falando tecnicamente sobre o Marcão, óbvio que existe essa dúvida muito grande se vai jogar, se não vai jogar, mas assim, acaba sendo uma expectativa para que tenha pelo menos alguns minutos. É um zagueiro que para mim não é uma unanimidade. É um zagueiro que pode dar um salto? Pode dar um salto, principalmente pela capacidade física que o Marcão tem. Mas em nenhum momento o Marcão foi uma unanimidade ao ponto dele se bancar o gostosão. O Marcão é um zagueiro elogiado, o Marcão tem boas qualidades, mas hoje eu ouvi o pessoal falar da lentidão do Marcão, da capacidade competitiva do Marcão, da capacidade de treino baixa do Marcão. Tem gente que nem entende como o Marcão tá no Atlético. Óbvio que é uma visão pessoal de profissional dentro do CT do Caju, mas o Marcão ele também não pode acreditar que ele é essa unanimidade toda. O Marcão não pode acreditar que ele tá assim, porra, acima do bem e do mal, que ele não pode ser cornetado, que ele não pode ser questionado, que ele precisa ser hipervalorizado. Calma, garoto. Calma. Eu acho que no final das contas o que o Marcão precisa é exatamente isso. Calma, sossega. Respira. Conquista seu espaço no campo. O que o Atlético mais precisa é que você entre e jogue muita bola. Porque de verdade, se o Marcão entra, mostra que tem boa saída de bola, que sempre foi uma característica muito legal do Marcão, principalmente na bola longa. Se o Marcão entra, mostra boa capacidade de duelo a partir da imposição física.
Se o Marcão entra, mostra uma boa velocidade para pequenas recuperações, cara, a gente olhou pro Dantas, do Novo Horizontino. É um jogador menos provado, Marcão, mas jogador com característica do Dantas. É um jogador que eu apostaria muito mais no Marcão, na melhor versão do Marcão, do que no Kaká. Então, volto a dizer, o Marcão tem a oportunidade de dar um recado muito claro para a diretoria do clube. Calma que eu tô aqui. E é tudo que eu quero ver o Marcão fazendo. Então, hoje, assim, a gente pode ganhar mais uma alternativa do time de base pensando no time principal. A realidade é essa. Hoje a gente pode. Eu espero que o João oportunize o Marcão e que o Odair esteja de olho e que o Marcão faça um grande jogo. Porque se isso se alinhar, não tem nenhuma dúvida que o Marcão vai ter a oportunidade dele junto ao elenco principal. Mas o Marcão tem que jogar bem ao natural e tem que jogar bem pelo tempo que ele perdeu. Então, vou ser bem sincero com vocês. O Marcão vai ter que ser sua melhor versão ao quadrado. Mas o que não é impossível da gente ter essa melhor versão ao quadrado agradando o nosso treinador, principalmente pela demanda que existe hoje em relação ao comando técnico do Atlético, que precisa de zagueiro. E é isso, cara. A gente vai entendendo que nem que ser pro mercado vai ser a melhor alternativa. Ou às vezes a gente entende que se a gente não optar pelo mercado, fodeu. O Atlético, ele é um clube que ele vive essa nuance de não tenho tanto dinheiro para investir, então não vou no mercado para tudo, mas ao mesmo tempo vou olhar para a base, mas nem sempre eu posso botar a mão no fogo pelos garotos da base. O Atlético pode botar a mão no fogo pelo Marcão? O Atlético pode entrar no Beira-Rio com o Marcão como alternativa para a zaga? Perante ao mercado que o Atlético tem acesso no futebol brasileiro, acho que sim. Mas volto a dizer, tem que ser a melhor versão do Marcão. Porque o Marcão, ele é um projeto de terã, né? O Marcão é alto, forte, bom no jogo aéreo, tem uma saída de bola boa em posição física. A gente não ganha outro perfil de zagueiro com o Marcão. A gente tem um terãzinho ali. E acho que pode ser até importante pro desenvolvimento do Marcão ter um jogador tão próximo em relação a características, tão próximo dele. Então, assim, pode ser mais um ponto legal de desenvolvimento que a gente tem ali em relação ao Marcão, que naturalmente vai ajudar ele a ser a melhor versão possível dele. Então eu sinto que o Marcão, ele é um nome que, bem cuidado, bem trabalhado, nessa reta final de Campeonato Paranaense com o João, tem um caminho, que ele aproveite bem esse caminho. Valeu? Tamo junto, é nóis. Vídeo pós-jogo, analisando tudo de Atlético e Azures, que seja uma grande atuação do Marcão em um dos piores estádios para ver jogo do Campeonato Paranaense. Aquele estádio que não dá para ver o lado oposto é uma bosta. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.